Graça e paz, pessoal. Bom dia que o galo já cantou. Você está feliz? Que bom, seja muito bem-vindo ao canal. Todas as manhãs tem um devocional aqui, uma reflexão na palavra de Deus, em média 10 minutinhos, para abençoar e edificar o meu e o seu dia. Amém? Nosso texto de hoje está no capítulo 8, no Evangelho segundo Marcos, versículo 14. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Amém. Vejo aqui o Senhor perguntando para nós, né? Vocês ainda não entendem? Quando eu falo com vocês, vocês olham para aquilo que vocês estão fazendo, para aquilo que vocês têm nas mãos. Vocês não compreendem que quem está com vocês é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, o Deus vivo, o Salvador, o Messias. Nós temos que parar de olhar para aquilo que está em nossas mãos, aquilo que Ele nos deu para segurar, aquilo que nós estamos segurando, mas nós temos que entender que nós estamos caminhando com Cristo, que Cristo, o próprio Cristo, está conosco. E aqui eles não tinham que se preocupar com o pão, eles já tinham acabado de vir de uma segunda multiplicação de pães, e aí Jesus fala com eles, eles olham: caramba, será porque a gente esqueceu de trazer o pão? E agora, né? Só trouxemos um pãozinho. E eles têm olhos, mas não estão vendo, têm ouvidos, mas não estão ouvindo. E quantas vezes tem acontecido conosco? Nós estamos olhando para aquilo que está nas nossas mãos e não estamos olhando para Cristo. Não estamos olhando para o Consumador dos séculos que está conosco, o próprio Deus que está conosco, que é nosso companheiro todos os dias. Então, nós temos que começar a discernir como pessoas maduras no Senhor. Nós temos que começar a olhar para Cristo e não para aquilo que Ele está colocando em nossas mãos. E isso me remete também a Mateus 6, lá no Sermão do Monte, onde Ele fala: vocês estão preocupados com o que se vestir, com o que comer. Não é mais importante a vida do que o corpo. Se o Senhor cuida até dos passarinhos, não vai cuidar dos próprios filhos. Então nós temos que parar de olhar, ter a visão micro, olhar aqui para o que está nas nossas mãos, que está conosco aqui ao nosso redor, mas olhar para aquele que é, para aquele que está conosco, para o nosso Senhor, o nosso Cristo. E se nós olharmos para Ele, todas as outras coisas Ele acrescentará e vai nos fornecer tudo aquilo que é preciso. Nós precisamos discernir a vontade dEle, os desígnios dEle e estar com Ele, crer, ter fé nele, não ficar olhando para a situação aqui, porque o Senhor estava falando para eles: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes, porque os fariseus tinham acabado de pedir um sinal para ele, tinham acabado de se complicar, e é exatamente isso. Os fariseus não conseguem enxergar a santidade de Deus, de Jesus. Eles não conseguem enxergar quem de fato é Jesus. Eles querem sinais e maravilhas o tempo todo, mas eles não discernem o Senhor, a divindade de Jesus ali, o próprio Messias. Assim como Herodes também não acreditou, não creu. E aí ele se preocupa com o que está na mão. Não, a conversa não é sobre coisas rasas.
É isso que Jesus está falando. Conversa não é sobre isso, não é sobre o que está nas mãos, é o que está dentro do coração e na fé de vocês. Então, a pergunta que ele nos faz é: vocês ainda não entendem? Nós não estamos entendendo, nós temos que buscar a Ele, entender Ele na palavra e na comunhão com Ele. É muito mais do que um pão, é muito mais do que bênçãos, é muito mais do que aquilo que Ele pode nos dar, é muito mais do que aquilo que Ele está nos fornecendo, é muito mais do que uma multiplicação de pão, muito mais do que uma multiplicação de bens, muito mais do que bens materiais. É algo que não se mede, é uma graça imerecida, um favor imerecido, uma graça do Senhor para nós. É Ele, é o próprio Cristo, é isso que nós temos que buscar e discernir. Ele não quer falar sobre aquilo que Ele pode nos entregar nas mãos, Ele quer falar sobre ter Ele no coração e na mente, corpo, alma e espírito ligado ao próprio Senhor. Amém? Então, que nós venhamos buscar de fato a presença constante do Senhor, buscar a amizade dEle, o convívio com Ele, discernir tudo quanto Ele tem para as nossas vidas, não aquilo que Ele quer nos dar, e sim aquilo que Ele quer fazer através de nós. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço, um grande beijo no seu coração e que nós possamos entender tudo isso. Que Deus abençoe e até segunda.